Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de Neurociência na Escola. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a história do João. Se você não viu esse vídeo ainda, eu sugiro que você vá lá assistir antes mesmo de assistir esse aqui, porque o que eu vou falar aqui vai fazer mais sentido para você se você conhecer a história do João. Lá eu te contei sobre como o João deu o primeiro passo para vencer as dificuldades, não só na leitura e na escrita, mas também em coisas como relacionamento e comportamento na escola, não foi mesmo? Então, mas além do jogo, além da sensação de autoeficácia que eu contei para você, que foi uma das coisas importantes que aconteceu com o João naquele momento, também outras estratégias que eu usei com o João ajudaram muito para que ele conseguisse não só dar esse primeiro passo, mas também se manter nesse caminho e crescer, alcançar novos objetivos e melhorar cada vez mais. Essas estratégias, hoje eu tenho consciência disso, melhoraram as funções executivas do João. Ajudaram o João a ter um melhor funcionamento executivo. E isso deu a ele condições de vencer os obstáculos, persistir, não desistir do objetivo, não desistir diante das dificuldades. Eu usava com o João jogos de tabuleiro. E os jogos são um instrumento fantástico para o desenvolvimento das funções executivas, para o aprimoramento dessas capacidades de funcionamento executivo. Jogando, o João podia exercitar memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. E isso dava a ele melhores condições de planejamento, de raciocínio, de atividade metacognitiva também. E eu vou te contar agora como eu trabalhava as funções executivas utilizando jogos com o João, mesmo sem saber, naquela época, que eu estava fazendo isso. Eu tinha um planejamento com o João, mas naquela época eu não tinha essa noção das funções executivas. Eu só vim a saber disso muito tempo depois e hoje eu tenho plena consciência de que o que eu fazia lá era exatamente isso. Eu estimulava, eu ajudava o João a ter um melhor funcionamento executivo e isso teve repercussão na aprendizagem dele, no desempenho escolar dele e até mesmo no comportamento e no relacionamento com os colegas. Eu já falei aqui também em outros vídeos como as funções executivas são importantes em todos esses aspectos. O João gostava muito de levar joguinhos para a escola e nós tivemos que fazer alguns combinados sobre isso, porque ele não podia levar qualquer jogo para a escola e tivemos que estabelecer algumas regras. Esta é uma estratégia fundamental para melhorar as funções executivas. Ter regras claras que devem ser seguidas. Para alcançar um objetivo, para conseguir uma recompensa, é preciso cumprir essas regras. E para isso é preciso ter controle inibitório, para conseguir refrear os impulsos de não seguir as regras, de fazer do jeito que quiser. É preciso ter flexibilidade cognitiva para encontrar outras alternativas, justamente para não descumprir as regras, para conseguir chegar no objetivo sem ferir aquelas regras. Então, nós estabelecemos quais jogos poderiam ser levados para a escola, quais jogos não poderiam ser levados. E era preciso planejar esses empréstimos. Então, nós fizemos uma planilha e cada empréstimo era anotado naquela planilha. A gente anotava o nome do jogo, anotávamos a data do empréstimo, a data da devolução, o nome do jogo, quantas peças aquele jogo tinha e se aquele jogo tinha algum estrago, se tinha alguma coisa que era importante deixar anotado, tinha um espaçozinho também de observações em que a gente já anotava. Olha, a caixa está rasgada, está faltando uma peça, enfim, para que quando o João retornasse com o jogo, nós conferíamos o jogo e aí a gente podia saber se estava tudo ok. Veja bem,
A mãe do João havia me dito que quando eu começasse a trabalhar com letras e números, o João não voltaria mais lá. Lembra? Pois é, nós trabalhávamos letras e números nessas planilhas e o João nunca fugiu. Isso nunca foi um problema para ele, porque tinha um objetivo, tinha um propósito. Essa é uma das bases da motivação também. Ter um objetivo. É importante que na aula, que na aprendizagem, haja um objetivo que o aluno se identifique com ele, que não seja um objetivo só seu, mas que seja também um objetivo dele. E um objetivo do João era levar o joguinho para brincar com os colegas na escola, para ensinar os colegas. Isso fez muita diferença no sucesso dele na escola. E era preciso, então, cumprir essa regra, anotar tudo sobre o jogo. No princípio, eu anotava, depois eu fui passando aos poucos essa tarefa para o João, e no final ele já fazia isso sozinho, sem o menor problema. Ele já sabia quais eram as regras e o que era preciso fazer para atingir aquele objetivo, para ter a recompensa de jogar com os colegas na escola. Outra estratégia foi conhecer jogos novos, porque aí nós tínhamos que conhecer as regras, nós tínhamos que aprender as regras para jogar. E para isso era preciso ler as regras na caixa do jogo ou naquele folheto que vem dentro da caixa. Isso era muito empolgante para o João, ele ficava muito motivado e no início, como ele tinha dificuldade de leitura, eu li essas regras, é claro, mas aos poucos nós começamos a dividir essa tarefa. Eu li as regras e nós dois, juntos, tentávamos reproduzir aquelas regras no tabuleiro e eu pedia sempre a ele para me explicar como ele tinha entendido, o que ele tinha entendido daquela regra. E eu pedia também para ele demonstrar para mim aquela regra no tabuleiro, o que significava aquela regra. Então, ele passava para as palavras dele, com demonstração no tabuleiro, aquilo que eu tinha acabado de ler. Aos poucos, o João começou a ficar melhor na leitura e ele lia algumas regras e eu demonstrava, outras vezes eu lia e ele demonstrava. E, de novo, isso não amedrontava o João como a mãe dele havia previsto. Aqui também a leitura fazia sentido para ele. Era uma estratégia importante para atingir um objetivo que era aprender um jogo novo. E esses jogos novos, muitas vezes, eram indicados pelo João. Sim, ele, às vezes, trazia algumas ideias de alguns jogos que ele tinha visto na televisão, que ele tinha visto em alguma revista, no jornal. Quando eu vi esse interesse dele, eu trazia aqueles folhetos de propagandas de jogos. E aí nós combinamos isso, que ele poderia me indicar alguns jogos e eu poderia também comprar alguns, adquirir alguns deles para a gente jogar no consultório. O João era uma criança muito pobre e a família dele não tinha condições de ter todos esses jogos. Então, era uma oportunidade para ele conhecer esses jogos novos, jogar esses jogos novos e até levar para a escola, ensinar para os coleguinhas utilizando essa estratégia. E ele dava muito valor a isso. Então, nós fizemos aqui também outro combinado. Ele podia me indicar alguns jogos, mas ele precisava obedecer a alguns critérios. Primeiro, não podia ser um jogo muito caro, então nós estabelecemos um limite de preço do jogo. Estabelecemos também que o jogo deveria poder ser jogado por 2 pessoas apenas, porque éramos apenas nós 2 ali. A partir de 2 jogadores, poderia ter mais jogadores, e isso era interessante porque ele poderia levar para a escola, jogar com vários coleguinhas. Além disso, ele também tinha que saber se o jogo era indicado para a idade dele. Não podia ser um jogo que fosse muito fácil para uma criança muito pequena, o João tinha 9 anos, ou então um jogo que exigia muito, que fosse para adultos ou para crianças bem maiores. Com isso, o João de novo tinha que lidar com números, com letras, com palavras. E quando ele pegava as propagandas dos jogos, quando ele via na televisão, ele anotava o nome do jogo
E depois a mãe do João ajudou muito, porque ela ia com o João nessas lojas que vendem brinquedos, para que ele pudesse pesquisar sobre os jogos que ele anotou e até conhecer os outros. Então, ele anotava tudo num papel e levava lá para mim, me mostrava os jogos que ele achou legal, e aí ele anotava tudo. O nome do jogo, o preço do jogo, quantos jogadores precisava e a idade mínima para jogar aquele jogo. Estas condições também forçaram o João a ser flexível, a ter flexibilidade cognitiva, porque às vezes ele se interessava por um jogo, mas o preço era muito alto quando ele chegava na loja. Então ele tinha que ter flexibilidade cognitiva para encontrar uma solução, para procurar um jogo alternativo, descartar aquela opção, porque aquela opção não estava dentro das regras. A mesma coisa com relação à idade e também com o número mínimo de jogadores para jogar o jogo. Ter que seguir essas regras, se basear nessas informações, foi um elemento importante para que ele pudesse exercitar as funções executivas de flexibilidade cognitiva, controle inibitório, porque ele não poderia bater o pé de que ele queria aquele jogo, porque nós tínhamos algumas regras, alguns combinados. E a leitura, a escrita, os números, ali também não eram nenhuma ameaça para o João. Ao contrário, eram os elementos essenciais para que ele pudesse atingir o objetivo, ter a recompensa, que era conhecer um joguinho novo e levar aquele joguinho novo para jogar com os colegas na escola. Agora, uma estratégia que foi fundamental para o desenvolvimento do João, para o sucesso do João, foi uma brincadeira que nós inventamos que se chamava pensamento falado. Nós combinamos que quando estivéssemos jogando alguns jogos, nós deveríamos falar o que nós estávamos pensando. Então, quando eu fazia uma jogada, eu tinha que falar em voz alta o meu pensamento, como eu estava pensando para fazer aquela jogada, e o João também tinha que fazer a mesma coisa. Isso foi muito importante porque é, na verdade, um exercício de metacognição. O João precisava falar, pôr em palavras o pensamento dele, e isso o ajudava a organizar o pensamento. Quando eu fazia isso, o pensamento falado, o João também podia ter um modelo de como eu estava pensando na hora de tomar decisões numa jogada. E muitas vezes ele utilizava alguma estratégia que ele havia ouvido de mim numa jogada posterior. E isso dava a ele condições de jogar melhor, de se organizar melhor o pensamento, de realizar melhores planejamentos, porque às vezes eu falava assim, eu vou pôr essa peça aqui porque mais tarde eu vou precisar mover essa outra peça para cá. Então, ele já sabia que eu estava antecipando ações e ele começou também a fazer isso nas jogadas dele. Eram muitas estratégias, muitas coisas assim que a gente trabalhava num só jogo, numa única sessão com o jogo, que são hoje, eu sei disso, estratégias também utilizadas em programas para melhorar as funções executivas. E essas estratégias não são exclusividade de jogos, elas não são utilizadas somente com jogos. Em muitos programas para melhorar as funções executivas que utilizam esse tipo de estratégia, elas podem ser aplicadas em diversos contextos, inclusive na sala de aula com o conteúdo escolar. Se você gostou de conhecer essas estratégias que eu usei com o João, deixa seu like aí para mim e compartilhe esse vídeo com seus amigos na escola. Meu grande abraço para você e até o próximo vídeo.